Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um módulo do nosso curso completo de gramática. E este é o último módulo aqui da sequência, né? Você que está há muito tempo suportando eu dizer olá pessoal em todo início de módulo. Então você vai dizer assim, graças a Deus chegou ao fim, eu consegui sobreviver até aqui. E vamos ver agora o módulo de estilística, vamos ver aqui as principais figuras de linguagem. Pessoal, na língua portuguesa existem muitas figuras de linguagem. Nós não vamos estudar naturalmente todas, vamos estudar as mais importantes, aquelas que têm mais relevância em concursos públicos, que tenha caído pelo menos 2 ou 3 vezes em concursos públicos. E aí você vai ver que não é tão difícil. Existem algumas que realmente dá para confundir, mas a maioria delas não são tão difíceis assim. Na verdade, a língua em si não é tão complicada assim. O problema é que tem muita regra, muita coisa e muita exceção. Isso às vezes torna um pouco complexo, né? Então nós vamos, como nós temos feito desde o início do nosso curso, ser bastante prático, pessoal. Não vamos nos deter em conceitos, enfim. Vamos de forma prática para que você gaste o mínimo de tempo possível estudando essa matéria e possa dominar o assunto. Ok? Então vamos lá, né? Vamos aqui vamos primeiramente à definição de estilística. Então a estilística, ela estuda os processos de manipulação da linguagem que permite a quem fala ou escreve sugerir conteúdos emotivos e intuitivos por meio de palavras. Então aqui a gente já vai trabalhar com a emoção, né? Além disso, estabelece princípios capazes de explicar as escolhas particulares feitas por indivíduos e grupos sociais no que se refere ao uso da língua. Pessoal, ao se estudar a estilística, dois conceitos eles são extremamente importantes, né? São eles. O primeiro é o conceito de denotação. Quando você tem uma palavra e diz assim, essa palavra está no sentido denotativo. O que eu estou querendo dizer quando eu digo que uma palavra está no sentido denotativo? Então, o sentido denotativo ocorre quando a palavra ela é empregada em sua significação usual, literal, referindo-se a uma realidade concreta ou imaginária. Então, assim como quando escrevemos ou falamos, se desejamos ser objetivos, utilizamos uma linguagem que não permita mais de uma interpretação, cujo significado real seja conhecido por todos, isso é, seu sentido esteja direcionado. Pessoal, quando eu digo assim, perdi a chave do quarto, nesse sentido, a palavra chave, ele tem um sentido denotativo. O que é uma chave para nós? Uma chave é geralmente um objeto metálico, né, que tem uma combinaçãozinha e você vai abrir uma fechadura, enfim. Isso é uma chave. Então, no sentido real da coisa, se eu disser que eu perdi a chave, você vai entender que eu perdi aquele objeto metálico que eu acabei de falar. Isso é a chave, certo? É a chave do sentido real. Então, o sentido denotativo é o sentido real, é o objeto propriamente dito, mesmo que seja algo imaginário, mas tem que ser aquilo propriamente dito. Quando eu digo assim, o café deve ser servido quente, né? A palavra quente aí está no seu sentido real, né? Quente. Se você colocar um café quente na boca, o que vai acontecer? Você vai se queimar. Então, o sentido real de ser quente. Então, quando você fala empregar algo no sentido denotativo, você está dizendo assim, estou empregando algo no sentido real, no sentido que realmente é literal. Outro sentido, outro conceito importante quando se estuda a análise, a estilística, né? Outro conceito importante é o conceito de conotação. Então, quando eu digo assim, esta palavra está empregada no sentido conotativo. O que eu quero dizer com isso? Se nós já vimos o conceito denotativo e agora o sentido conotativo, né? O que eu quero dizer com isso? Pessoal, conotação ocorre quando a palavra é empregada em sentido figurado, associativo, possibilitando várias interpretações. O sentido subjetivo, né? O sentido conotativo tem, portanto, a propriedade de atribuir às palavras significados diferentes do seu sentido original, abrindo caminho para a subjetividade. Então, nós vimos no exemplo passado, né, que eu disse que eu perdi a chave do quarto. Então, quando eu digo que eu perdi a chave do quarto, significa que eu perdi aquele objeto metálico, né, que a gente entende como formato de chave. Beleza. Agora, quando eu digo assim, pessoal, quando eu digo, encontrei a chave deste problema. Será que eu estou querendo dizer que o problema tem um objeto metálico e que eu achei desse problema? Eu vou abrir esse problema com uma chave?
Não, pessoal, significa isso não. Aqui, no caso, eu estou usando um sentido figurado. Então, é um sentido conotativo. A palavra-chave aqui não tem o sentido que ela realmente é. É apenas uma figura de linguagem para dizer que eu consegui abrir, resolver um problema. Encontrei a solução para este problema. Veja que o sentido aqui, ele é subjetivo, ele não é um sentido objetivo, ele é um sentido que vai depender da interpretação de cada um. Se eu disser assim, ó, lembra que eu falei lá que parece que o café estava quente, né? Aqui, ó, conquistou-me o seu olhar quente. Pessoal, o olhar é quente? Não existe olhar quente, né? O olhar significa, aqui, na verdade, está enfatizando a palavra olhar, né? Dizendo que ele foi assim um olhar mais profundo, né? Uma coisa assim mais, enfim. É esse o sentido. Então, a palavra conotação é o sentido figurado. Para o nosso curso aqui de Estatística, o estudo das figuras de linguagem, nós vamos exatamente ver a linguagem figurada, né? É a linguagem figurada que nos interessa agora, a partir desse momento, no nosso curso de Estilística, no nosso módulo de Estilística. Então, vimos o conceito de denotação, significa quando a palavra tem o seu sentido real, e o sentido de conotação, quando a palavra tem um sentido figurado, tá? Um sentido que não é literal, um sentido, digamos assim, um sentido, algo subjetivo. Então vejamos aqui, ó. No nosso dia a dia usamos com frequência a denominada linguagem intelectiva para que nos comuniquemos. Então a linguagem intelectiva é aquela em que os termos geralmente vêm dispostos na sequência, ó, sujeito, predicado, complementos, adjuntos, e trabalha o sentido real denotativo das palavras. Então, figuras são os modos de dizer, alguns dos quais alteram a forma regular das palavras ou das orações, e outros modificam ou omitem o sentido próprio da expressão. Pessoal, se eu disser assim, chorou rios de lágrimas, será que alguém consegue chorar rios de lágrimas? Lógico que não. Eu estou apenas dizendo o quê? Dizendo que a pessoa chorou bastante. Então, eu estou usando aqui uma figura de linguagem para me comunicar, dizendo o seguinte, a pessoa chorou muito, então, quer dizer, chorou rios de lágrimas. Aqui nós temos um exagero, né? Um sentido totalmente exagerado. Ó, ele está matando o cachorro a grito. Será que alguém mata um cachorro a grito? Não sei se mata, né? Mas dificilmente consegue. Mas aqui nós estamos apenas enfatizando, dando uma ideia, né, de algo comparado com outra. Então, nesse caso aqui, pessoal, estamos usando uma figura de linguagem. Então, se nós vamos falar de figura de linguagem, então precisamos conhecer as figuras de linguagem. Então, vejamos aqui, ó. Vamos ver primeiramente aqui a classificação, né, das figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas se classificam, né, como figuras de palavras ou topos. E aí nós vamos ter, ó, a metáfora, a metonímia, a catacrese, a perífrase ou antonomásia. Vamos ter a sinestesia e a comparação. Então, estas são as figuras de palavras ou de topo. Temos também as figuras de pensamento, né, pessoal? Aí nós temos, ó, a antítese, o paradoxo ou o oxímoro, temos o eufemismo, a hipérbole, gradação, prosopopeia, personificação ou animismo, a mesma coisa, a perífrase, a apóstrofe e a ironia. São as figuras de pensamento. Vamos ver também, né, as figuras de construção ou de sintaxe. E aí nós temos a elipse, o zeugma, pleonasmo, assíndato, polissíndato, anacoluto, hipérbato, anáfora, silepse, repetição e a anástrofe. E por fim, vamos ver aí as figuras de som, ou figuras sonoras, ou harmonia. E aí nós vamos ter a aliteração, a assonância, paranomásia e a onomatopeia. Certo? Então, na próxima aula, a gente já vai começar a conhecer cada uma das figuras de linguagem. Então, até a próxima aula.